Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, está escrito assim, ó. Vamos ler o versículo de número 34 em diante. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é o que, igreja? É deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. E diz a palavra: e ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes versículo 38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Amém? Vou ler o versículo com você de número 37, aonde Jesus fala assim, ó. E Jesus, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Amém, minha gente? Vamos lá, eu leio e você repete, versículo 37. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. Amém? Você crê que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele se importa com você em todas as áreas? Amém? E nós vamos falar disso hoje aqui, para que você veja o poder e a provisão de Deus. Amém? Desocupe aí as suas mãos e vamos dar para a palavra do nosso Deus a melhor, a mais forte, a mais poderosa salva de palmas. Aplauda mesmo e diga glória a Deus. Diga santo é o teu nome. Diga, fala comigo, meu Deus, através da sua palavra. Meu Deus e meu Pai, a sua palavra vai ser pregada, vai ser ensinada agora. Meu Deus, use a boca do pregador, use os lábios do mensageiro para pregar, ensinar a tua palavra, meu Deus. Que eu diminua e que a tua presença, o teu Espírito cresça nesse lugar agora. Envia a tua palavra, meu Pai, com poder e autoridade sobre a vida da tua igreja, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviado, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus, amém? Por favor, tome seu assento aí, minha gente. Olha só, para que você entenda aqui. Aqui o Senhor Jesus vai realizar que nós chamamos, está escrito no Evangelho, de a primeira multiplicação de pães e peixes. Os discípulos já tinham visto sinais, milagres, já tinham visto Jesus fazer coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Eles já tinham visto Jesus curar enfermos, curar cegos, já tinha visto Jesus sarar pessoas que estavam leprosas. E por que Jesus andava com esses 12 homens aqui? Porque esses 12 homens, eles iam dar início que nós podemos chamar da igreja.
Eles iam dar início à igreja, a igreja do Senhor Jesus. E eles iam ter que falar de tudo aquilo que Jesus fez, operou, realizou, e levar esse evangelho, essa mensagem a todo mundo. E nesse momento aqui, nesse exato momento aqui, o Senhor Jesus está com eles no lugar, ensinando, pregando, e chega, as pessoas vão chegando, uma multidão chegou, e Jesus curou, abençoou, libertou quem tinha que libertar. E decorrendo o dia já estava escuro, o dia estava adiantado, o lugar era deserto. Eles chegam com o Senhor Jesus e falam assim: mestre, chamam Jesus em particular, mais ou menos: mestre, o dia já está adiantado, Senhor. Jesus está adiantado, o lugar onde nós estamos é um lugar deserto, não tenho o que comer. Se eu fosse o Senhor, em outras palavras, despede o povo, para eles ir, para que eles possam, para dar tempo de eles chegar em outras aldeias, em outras cidades, para eles poderem comprar alguma coisa para eles comer, porque aqui não temos como ajudar eles. E Jesus vai e fala para eles a palavra que nós começamos a mensagem, no versículo 37. Jesus falou: daí vocês de comer então para eles. Mas Senhor, se a gente tivesse 200 dinheiro para dar de comer, para comprar pães, ainda não daria, Senhor. Ainda não daria. Jesus falou: então o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus, você conhece essa história, ele vai pegar esses 5 pães, ele vai pegar esses 2 peixes, ele vai erguer os céus e vai agradecer a Deus, e dali ele vai fazer um milagre, vai multiplicar para aquela multidão de pessoas que, segundo os historiadores dizem, que chegava mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas. De 15 a 20 mil pessoas. E todos comeram e se saciaram. Todos comeram e saíram dali abençoados. Agora, o que eu quero mostrar para você aqui? O que o Senhor quer falar com você através dessa mensagem? Porque às vezes a pessoa acha que Deus só se importa na vida dela com as coisas espirituais. Um exemplo, com a salvação dela. Tem pessoas que acham que Deus só se importa com a salvação dela, com aquilo que é espiritual. Aquilo que é material, Deus não liga para isso. Deus não está interessado em ajudar a pessoa nesse lado. E isso, querido, é uma grande mentira. É um grande erro que muitas pessoas carregam dentro de si. Porque o próprio Senhor Jesus, ele afirmou assim, que o homem, ele não viverá só de pão, não é isso? Em outras palavras, o homem vai precisar de pão. O homem precisa daquilo que é material, mas o homem vai viver da palavra de Deus. Então é os dois, porque o ser humano ele não é espírito. O ser humano ele tem uma parte que ele é espírito e tem uma parte que também é matéria. Uma parte que também precisa das coisas materiais, como comer, beber, se alimentar e se manter. E muitas pessoas, às vezes, elas servem a Deus, elas servem ao Senhor, são pessoas de Deus, mas nessa área, na vida delas, elas não vivem milagres, elas não vivem o poder de Deus, porque muitas acham que Deus não está nem aí para isso, na vida delas. Muitos acham que Deus não se preocupa com essa área, querido. Isso é um grande engano, porque você vê aqui, no versículo de número 34, diz que quando ele viu a multidão, ele teve compaixão deles. Teve compaixão. Jesus sentiu a dor daquelas pessoas, que para eles ele diz que era como ovelhas sem um pastor, pessoas cegas que não tinham uma direção nenhuma. Ele tendo compaixão delas, então ele queria ajudá-las. Só que os discípulos colocaram obstáculos.
Os discípulos colocaram impedimento. E eu quero mostrar para você aqui exatamente isso. O que impede Deus de agir na sua vida para abençoar, para mudar a sua história? O que impede? Porque no Antigo Testamento fala que quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho não foi impedimento para Deus. Deus abriu o Mar Vermelho e o povo atravessou em terra seca e chegou do outro lado. Quando o povo chegou em Canaã para enfrentar 7 grandes nações poderosas, fortemente armadas, gigantes, aquele povo, aquelas nações não foram problema para Deus. Deus foi lá e uma por uma Deus foi tirando e fazendo o povo tomar posse daquela terra. Então para Deus, diz a palavra, nada é impossível. Mas o que impede Deus de agir na vida de uma pessoa? Diga comigo, a própria pessoa. A própria pessoa. É a própria pessoa que impede, que atrapalha o agir de Deus. Porque Jesus queria abençoar o povo aqui, porque Jesus sentiu compaixão e os discípulos vão colocar impedimento. Jesus quer abençoar a sua vida e você tem que entender que você não pode ser um impedimento da sua vida. Está escrito na palavra que quando o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, o Senhor Jesus falou para eles que eles iam expulsar demônio, curar pessoas e falar novas línguas. E diz a palavra que depois disso os discípulos partiram, operando sinais, maravilhas e milagres. E diz a palavra, e o Senhor cooperava com eles. O que quer dizer isso? Os discípulos faziam a parte deles e o Senhor fazia a parte deles. Então cada um fazia a sua parte. Então na medida que os discípulos faziam a parte deles, Deus ia lá e agia e abençoava aquela situação, abençoava aquele povo, agia, entrava com poder e abençoava o povo ali. Então hoje em dia, por que muitas pessoas não vivem o milagre de Deus? E principalmente muitas vezes na sua vida financeira, na sua vida, vamos dizer assim, na vida material, porque as pessoas não creem nisso, elas colocam impedimento para isso. Vamos ler o que está escrito aqui em Efésios, Efésios capítulo 3. As pessoas colocam impedimento. Deixa aberto em Efésios capítulo 3. Quando Jesus ia fazer um milagre na vida das pessoas, Jesus muitas vezes ele chegava assim como ele chegou para o cego Bartimeu: você crê que eu posso fazer isso? Crê? Sim, creio. Então vai, porque como tu creu, assim seja feito. Então como tu creu, a mulher do fluxo de sangue, ela creu. Jesus não orou por ela, mas ela creu. Se eu chegar lá, eu tocar na vestimenta dele, eu tenho certeza que esse sangramento, que há 12 anos os médicos não descobrem a causa, que os médicos não conseguiram me curar, eu vou ser sarada. Ela chegou, se esforçou, tocou nele, ela foi curada. Depois Jesus falou para ela: tem ânimo, minha filha, a tua fé te salvou. Então às vezes o que falta na vida da pessoa é a fé dela, porque Jesus vai usar a sua fé para operar o milagre na sua vida. Efésios capítulo 3, versículo 20, está escrito assim, ó: ora, aquele que é, o que, minha gente? Poderoso para fazer tudo, muito mais. De que maneira? Abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Então vamos entender aqui, ó. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso. Então ele fala que Deus é poderoso, poderoso para fazer tudo, muito mais. Então não há impedimento para Deus, amém? Aí ele fala: muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então veja que Deus vai começar a agir na vida de uma pessoa a partir daquilo que ela está pensando ou pedindo. E se ela pensa que ela não pode ser curada, então ela não vai ser curada.
Tem pessoas que quando morrerem, vão morrer de salva. E eu concordo com você que a maior bênção na vida de uma pessoa é a salvação, não é verdade? É a salvação da alma dela. Mas quanto você vive aqui nessa terra, você pode viver nessa terra debaixo de uns céus abertos, debaixo de uma intervenção de Deus na sua vida, te abençoando, cuidando de você, fazendo você crescer, dando graça para você vencer aonde você chegar. Só que tem muitas pessoas que vão chegar no céu, mas aqui na terra não vão viver isso, porque elas pensam de uma maneira errada. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que você possa pedir, ou você possa pensar. Aí o final do versículo diz assim, ó, segundo o poder que em nós opera, amém? Então Deus vai fazer tudo aquilo que você precisa, mas Ele vai fazer a partir, querido, do poder que emana de você. Que poder é esse que emana de nós, querido, para com Deus? Diga assim, poder da fé. É o poder da fé. É o poder daquilo que você possa crer nele. Se você crê que Ele é poderoso, então Ele é poderoso para te abençoar mesmo. Então, o que impede Deus de agir, querido? A própria pessoa. Pensamento errado, mentalidade errada, mentalidade de escassez, mentalidade de pobreza, mentalidade de deserto, do Egito. É isso que impede Deus de agir e abençoar a vida de uma pessoa. Não há demônio que possa atrapalhar o agir de Deus na vida de uma pessoa. Agora vamos voltar lá em Marcos novamente, capítulo 6, que eu quero mostrar para vocês aqui 3 fatores que os discípulos focaram e isso atrapalhou completamente o milagre na vida deles. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 35. E diz assim, ó: e como o dia fosse já adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, olha só, igreja, o lugar é o que, igreja? O que falaram? O que? O lugar é deserto. Então a primeira coisa que os discípulos colocaram como impedimento para Deus, para o Senhor Jesus agir e abençoar a vida deles: o lugar. O lugar. E muitas vezes as pessoas colocam exatamente esse impedimento na vida delas: o lugar. Sabe o que é, pastor? O lugar onde eu estou é complicado, sabe? Aonde eu estou, pastor, é difícil lá, sabe? Ninguém cresce lá, ninguém vence lá, sabe, pastor? O lugar onde eu estou é assim, assim, assim. As pessoas acham que o lugar vai atrapalhar o agir de Deus. O lugar não pode atrapalhar o agir de Deus na sua vida. E eu posso dizer para você que o lugar onde você está vai intensificar e vai mostrar que realmente quem fez algo na sua vida foi o próprio Deus, em nome do Senhor Jesus. Então as pessoas às vezes elas focam muito no lugar. Não, o problema é esse lugar. Se eu sair desse lugar, as coisas vão mudar. Não vai mudar, porque não é o lugar que nos muda, igreja, mas é nós que temos o poder de mudar o lugar. É nós. Não é o lugar que vai nos mudar, mas é a pessoa que ela tem o poder de influenciar aquele lugar, de mudar aquela situação. Não é o lugar em si. Olha, o Senhor, o Deus, Ele colocou Adão aonde? No jardim, maravilhoso, com tudo. Adão não tinha falta de nada. E o que aconteceu com Adão? Ele perdeu no jardim. Ele perdeu para o diabo no jardim, fracassou no jardim. Jesus, Ele está no deserto, querido, 40 dias sem comer, está jejuando. E o diabo chega para ele e fala para ele assim: nem parece que tu és o filho de Deus, nem parece. O lugar era deserto,
mas dentro dele ele sabia: eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que o Pai enviou para salvar o mundo. Ele sabia, querido. E dentro de você tem que ter essa certeza que você é filho de Deus, que você pode estar no deserto, mas o seu Deus vai fazer esse deserto florescer, essa situação mudar, esse lugar prosperar, para o nome dele ser exaltado na sua vida. Então não é o lugar, mas é a pessoa que vai fazer diferença. Diga assim: a partir de hoje, diga, o lugar onde eu estou, diga, onde Deus me colocou, eu vou fazer a diferença para a glória de Deus. É você nesse lugar. Só que nós, podemos dizer, nós seres humanos, temos a tendência de culpar o lugar e achar que o lugar vai limitar o agir de Deus, como os discípulos aqui. Vamos aqui em Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26. Fala da história de Isaac. Gênesis 26, acha aí. Gênesis 26 fala da história de Isaac. O que aconteceu na história de Isaac? Aconteceu que eles estavam, a terra, melhor dizendo, estava passando por uma crise. Uma crise. Hoje nós chamamos de crise financeira. Naquela época eles chamavam de fome, porque, bem dizer, o mundo naquela época vivia de agricultura. Então, se não houvesse chuva, então não havia como plantar e nem colher. Então houve uma seca, houve uma fome. E o que as pessoas estavam fazendo? Todo mundo estava indo para o melhor lugar daquela época, que era o Egito. Todo mundo estava descendo para o Egito, porque havia o Nilo, aquele rio que até hoje está lá, um rio com águas abundantes, onde as pessoas poderiam armar seus acampamentos ali perto, na margem, plantar aí e continuar a vida. E quem é Isaac? Isaac é filho de Abraão. O Isaac, ele é um milagre de Deus. Ele nasceu de um milagre. Nasceu de um milagre. Ele é prova de um milagre. Ele sabe todas as histórias que o pai dele contou para ele, das vitórias, das guerras, das lutas, dos livramentos, das bênçãos que Deus fez na vida do pai dele. Só que tudo isso não foi o suficiente para fazer Isaac ser convicto de Deus era com ele. E não é, igreja. Uma coisa é você ver alguém dar testemunho, alguém falar uma coisa, outra coisa é você viver o seu testemunho. Outra coisa é você viver uma experiência com Deus. Porque quando você vive uma experiência com Deus, então você sabe: poxa, Deus é comigo, eu posso confiar, eu posso acreditar, eu posso insistir e Ele vai me abençoar. A pessoa sabe disso. Então olha o que aconteceu aqui, leia comigo, Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: olha que Deus fala para ele: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra. Aí Deus fala: e serei contigo, amém, igreja? E te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então veja, Deus falou para ele: não vai para o Egito, é nesse lugar que eu vou te abençoar, Isaac. Isaac, eu quero que tu aprenda, Isaac, que não basta dizer que confia em mim, que não basta dizer que eu sou poderoso. Eu quero que você experimente que eu sou poderoso na sua vida. E para isso eu quero que você fique nesse lugar. É deserto? É seco? Mas você vai ver que eu vou fazer a diferença na sua vida. Você vai ver que eu vou fazer a diferença com você, e eu vou ser contigo, e você vai prosperar, você vai crescer nesse lugar. Porque o lugar não faz você, mas a presença de Deus que há na sua vida vai mudar o lugar em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, igreja. A presença de Deus na sua vida vai mudar o lugar. Então,
é isso que nós temos que entender. Isaac, ele vai ficar nessa terra, ele vai plantar. Você conhece a história, leia comigo aqui, ó, versículo de número 12, e diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra que ele não queria, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor Deus fez o que, igreja? Abençoava. O Senhor Deus, e engrandeceu-se, e diz a palavra, o varão ia se engrandecendo até que tornou-se muito grande. Então veja que o lugar não foi problema para Deus, e é isso que nós temos que entender. Muitas vezes Deus quer fazer um milagre na nossa vida e nós colocamos culpa no lugar. O lugar. Sabe o que é? Se eu sair desse lugar e for para outro, vai dar certo, vai acontecer. Você já deve ter visto pessoas que falam assim: não, sabe o que é? Eu vou sair desse estado, eu vou sair dessa cidade, eu vou para outro lugar e vai dar certo. Você vai ver, elas vão e acontece a mesma coisa, porque o problema não é o lugar, o problema está dentro da pessoa, é a incredulidade, é a dúvida, é a falta de confiança na palavra de Deus, é a falta de ter uma intimidade e saber que Deus é com ela. É isso que faz a pessoa fracassar. Mas quando a pessoa ela confia, não, vai dar certo, sei que Deus vai me abençoar, Ele não vai deixar eu perecer, a pessoa vai crescer naquele lugar. Amém? Então veja que o lugar não é o problema, mas os discípulos naquele momento colocaram o lugar como um problema. O lugar é deserto, Senhor. O lugar é deserto. Então uma das dificuldades que nós colocamos para Deus agir é o lugar. O lugar é deserto, Senhor. Esse lugar aqui não é bacana. Se eu fosse para outro lugar, as coisas iam dar certo. Mas aqui no versículo 12, o final diz assim: porque Isaac colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. O Senhor, querido, o Senhor vai te abençoar e você vai crescer nesse lugar, nessa terra. Tem pessoas às vezes que ela está na igreja e fala assim: não, eu vou para aquela outra igreja, porque lá naquela outra igreja vai dar certo, vou prosperar lá. Eu estou vendo um testemunho lá, eu vou lá. Aí a pessoa vai, aí não acontece nada. Depois ela vê um outro testemunho de uma outra igreja: eu vou para lá, para essa outra igreja, porque eu tenho certeza que lá vai dar certo. Vai dar certo quando a pessoa ela parar, ela obedecer, ela confiar em Deus e saber que Deus é com ela. Aí vai arrebentar, querido. Amém? Vamos voltar lá em Marcos 6 novamente, para a gente ler outras situações aqui que os discípulos colocaram como impedimento. Marcos 6, versículo de número 35. E diz assim: e como o dia, eles dizem, Marcos 6,35, e como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já o quê? Já muito adiantado. Aqui está o outro problema, igreja. Qual é a outra dificuldade que o ser humano sempre coloca para Deus agir? Diga comigo: o tempo. O tempo. A pessoa sempre coloca dificuldade no tempo. Pastor, o tempo está difícil, pastor. Não está fácil. Pastor, o tempo é complicado. As pessoas sempre elas colocam dificuldade no tempo. Elas ficam observando o tempo. Quando eu falo tempo, nem no sentido a hora, mas o tempo que ela está vivendo. Aqui nesse exato momento, os discípulos falaram: Senhor, já está querendo entardecer, e o Senhor sabe que o lugar é deserto. Até eles sair daqui e chegar em outra aldeia para eles comprar comida, vai demorar. E o tempo já está avançado. Então manda eles ir logo. O tempo, as pessoas acham que o tempo vai interferir no poder de Deus. Nós estamos vivendo uma época de crise. E, meu Deus, olha,
esse tempo é um tempo difícil, é isso, aquilo, outro. Sim, é verdade, concordo que nós vemos uma época que não está fácil para ninguém, mas nós temos que declarar e entender isso, igreja, que a nossa vida, ela não é governada pelo presidente, pelo prefeito. A nossa vida, ela está debaixo do governo dos céus, querido. Ela está debaixo do governo dos céus. E se nós formos fiéis, está escrito a sua palavra, que Deus vai abrir o seu bom tesouro, os céus, querido, e vai mandar chuva, querido, sobre as nossas vidas, para nos abençoar, para que no seu celeiro esteja a bênção do Senhor. Então a pessoa, ela tem que confiar nisso, saber que o tempo não é o problema. Só que muitas vezes as pessoas colocam o tempo como problema, o tempo que ela está vivendo. Houve uma situação na palavra, na época de Israel, em Samaria, para ser mais exato, aonde Samaria foi cercada pelos assírios, pelos sírios, melhor dizendo. E o cerco demorou dias, meses, e ninguém podia entrar e nem sair da cidade. Então a comida foi acabando. E deu aquela inflação, querido. A comida ficou muito cara. Quem tinha estava caro demais e já estava acabando. E duas mulheres fizeram um pacto. Uma falou para a outra: olha, esse aqui é o meu bebê e o seu bebê. Hoje nós vamos cozinhar o meu, nós comemos o meu, e amanhã nós matamos o seu e comemos ele. Estava fechado assim? E elas aceitaram, para você ver o grau de miséria que havia naquela cidade, onde as mães estavam matando os próprios filhos para comer. E elas fizeram isso. Só que quando chegou no outro dia, na hora de matar o filho da outra, ela não quis. E houve uma confusão, e essa confusão chegou nos ouvidos do rei. E o rei colocou a culpa no homem de Deus, no profeta Eliseu. E mandou o capitão dele e falou: vá lá e mate o profeta, porque a culpa é dele. Culpado é aquele profeta que fica aí profetizando as coisas erradas. É ele que é o culpado, vá lá matar ele. Só que quando o capitão chega com o homem de Deus, o homem de Deus trouxe uma palavra de Deus para eles, para aquela cidade. Como você está recebendo essa palavra hoje aqui de mim? Deus colocou essa palavra na minha vida, no meu espírito, para pregar para você essa noite, para dizer para você, querido, que Deus, Ele tem provisão para você, que os céus não estão fechados sobre a vida daquele que é fiel, a vida daquele que abençoa, querido, a obra, daqueles que ajudam o evangelho a crescer, querido, porque você foi fiel, Deus vai ser fiel na sua vida também. Então a pessoa tem que entender isso. Vamos ler aqui para ver o que aconteceu. Vamos no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Ache aí. Segundo livro de Reis, para você ver o que aconteceu aqui em Samaria. Capítulo 7. E o capitão de 1000 veio até o profeta para trazer esse juízo do rei. Achou, igreja? 2 Reis 7, versículo de número 1 diz assim, ó: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, 2 coisas. Amanhã vai ter comida, só que não vai só ter comida, amanhã vai ter tanta comida que o preço vai estar lá embaixo, vai estar tudo barato, vai estar tudo bem barato para amanhã. Só que quando ele declara essa palavra, que foi a palavra de Deus, versículo 2: porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu,
poderia-se fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Leia novamente o versículo 2, Porém um homem, ele diz, o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: olha o que o capitão falou: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, ele diz, poder-se-ia fazer isso? Olha, eu sei que Deus é poderoso. Ele quer dizer essas, em outras palavras, eu sei que Deus, ele é poderoso, mas não é para exagerar também não, tá? Porque a situação que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos passando, nem se Deus abrisse janelas no céu, poderia em menos de 24 horas mudar a nossa situação. Não tem como, não tem como. O homem de Deus falou para ele: tudo bem, você vai ver, mas você não vai comer. Porque aquele que duvida da provisão de Deus, ele vai ver os outros contar testemunho, mas ele não vai poder participar daquele testemunho, daquela bênção, querido. Porque isso é para a vida daqueles que creem. Creem que Deus, ele é poderoso. Ele é tão poderoso que ele foi o único que pôde salvar a nossa alma da condenação do inferno, querido. Ele foi o único que pode fazer isso. E se ele pode tirar uma alma do inferno, então ele pode abrir os céus sobre a sua cabeça e abençoar o seu trabalho também, abençoar a sua vida, trazer provisão para você também. Ele pode. Então nós temos que crer nisso, crer que o nosso Deus é esse Deus grande, forte, e que nada é difícil para o Senhor, igreja. Nada. Só que as pessoas limitam a Deus por causa do tempo, do momento em que ela está passando. Ela acha que aquilo ali vai limitar o Senhor. Não dá. Eu sei que Deus é poderoso, mas não é para tanto assim. Não é para tanto. O milagre, querido, é para aqueles que creem. O milagre é para quem crê. Quem não crê vai ver os outros contar milagre. Mas quem que crê vai viver o milagre. É isso que a pessoa tem que entender. Então o tempo, ele não impede Deus de agir. Às vezes a pessoa coloca o tempo coloca dificuldade, sabe? Eu até sei, mas não vai ser agora não vai ser nesse momento não. A pessoa acha que o tempo impede Deus de agir. O que impede Deus de agir na vida de uma pessoa é a incredulidade dela, é a falta de fé dela, é a falta de confiança dela na palavra e na pessoa de Deus. É isso que impede. Então a segunda coisa que os discípulos colocaram como impedimento foi o lugar, e que as pessoas também colocam. Ou melhor, o lugar não, o tempo, querido. A situação que ela estava passando. Às vezes a gente quer falar com as pessoas, falar com elas: pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei realmente. Eu sei do que eu estou falando. O que eu estou falando é Deus. Eu sei que Ele pode fazer, porque Ele já fez na minha vida e pode fazer na sua também. Ele pode abrir porta para você também. Ele pode fazer aquilo que só Ele pode fazer. Por isso que Ele falou aqui de janelas no céu. E você sabe que uma janela só se abre pela parte de dentro. Em outras palavras, tem coisas que só Deus vai fazer na sua vida, e Ele tem o poder para fazer, e Ele vai fazer. É que a pessoa tem que entender. Vamos voltar lá novamente em Marcos, no Evangelho de Marcos, para a gente ver que a terceira coisa, o terceiro obstáculos que os discípulos colocaram para viver o milagre na vida deles. Vamos ver aqui. Depois disso, Jesus falou para eles, depois de Jesus ter ouvido essas duas desculpas dele, do lugar que era deserto, do tempo que eles estavam passando, que já era tarde, já estava avançado, eles falam no versículo 36: despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Não tem, Senhor, não tem, tá? Não tem nada. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhe vós de comer. Ora, isso aí não é problema não, dá-lhe vocês de comer. E disseram-lhe:
iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: quantos pães, igreja? 5 pães e 2 peixes. Agora há pouco eles falaram que eles não tinham nada, né? Não temos nada, Senhor, para dar de comer. Agora já tem 5 pães e 2 peixes. Então, qual é o terceiro obstáculo que eles colocam como impedimento para eles viver o milagre? O recurso deles. O recurso. Eles acham que aquilo que eles têm não vai servir para nada, não vai dar. Eles acham que não vai dar. Por isso que primeiro eles dizem aqui no final do versículo 36: porque não tem o que comer. Não tem, Senhor. Depois eles falam: se a gente tivesse, nem se a gente tivesse 200 dinheiro. Eu estava fazendo uma conta nos dias de hoje, uma diária mais ou menos de um salário mínimo, baseado no salário mínimo, né, que é em torno de R$37 por aí, uma diária de um salário mínimo. Eles estavam falando aqui: Senhor, se nós tivéssemos em mão agora R$7.400, não daria para nós resolver, porque ele diz 200 dinheiro é equivalente a 200 dias trabalhados. 200 dias trabalhados trazendo por dia de hoje, é R$7.400. Se a gente tivesse R$7.400 hoje, agora, para comprar de pão, não daria para sustentar toda essa multidão. E o que vocês têm? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. E o que é isso? Essa multidão. Então, a terceira coisa que as pessoas sempre fazem é isso. Elas colocam o problema. Um dos problemas é o recurso que elas têm. Nós não temos. Nós não temos recursos, não temos como fazer, temos como começar, não temos como fazer isso, aquilo, outro. Elas sempre colocam isso, mas na verdade elas têm, porque eles mesmo falaram: nós temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus vai ensinar para eles que começa assim o milagre. É assim que começa, ó. Você pega, você tem só isso, amém. Então você não amaldiçoa. O que você faz? Você dá graças, você agradece. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho 5 pães e 2 peixes. Obrigado, porque eu tenho esse salário. Obrigado, Senhor, porque eu tenho essa renda, porque eu tenho isso aqui. E eu sei que o Senhor vai abençoar tanto que eu vou conseguir fazer todas as minhas coisas, vou pagar todas as minhas coisas, eu vou quitar todas as minhas dívidas. E eu sei que desse pouquinho aqui o Senhor vai fazer crescer tanto, 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 para que eu tenha provisão para o ano todo na minha casa. Porque na volta, depois que todo mundo comeu, sobrou 12 cestos cheios, trazendo entendimento para nós de que é uma provisão de 12 meses para a sua casa, para a sua vida. Começa com aquilo que você tem. O milagre sempre vai começar naquilo que está na sua mão, naquilo que está na sua mão. Mas você não pode desprezar o que Deus já colocou na sua mão. Vamos ver que as pessoas desprezam. Todo mundo quer ver logo grande, né? Vamos dizer assim, quer ver logo o bolo, quer ver logo as coisas, a coisa encorpada, querido. Mas se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Agora, essa pessoa não é fiel nem no pouco, então nem no muito ela vai ser fiel. Temos que aprender a ser grato pelo que nós alcançamos de Deus. Senhor, eu sou grato pelo que eu tenho, mas eu digo para o Senhor: eu sei que eu posso viver mais com o Senhor, não só na minha vida espiritual, mas em todas as outras áreas. E é isso que Deus quer de você, que você aprenda a ser grato pelo que tem, mas que você também saiba que o seu Deus vai fazer do que você tem crescer e virar muito, querido, de uma tal maneira que venha ter abastança sobre toda a sua casa, toda a sua família. Mas a questão é, porque nós temos que perguntar para as pessoas: por que as pessoas querem mais? Por que as pessoas querem mais?
Porque às vezes as pessoas querem mais. Para isso, Senhor, eu quero mais. E por que você quer mais? Porque dentro dela, o verdadeiro desejo é: porque eu quero comprar um carro melhor do que o meu vizinho, só para mostrar para ele que o meu carro é melhor. Às vezes não é o problema ter um carro, o problema às vezes é que está o sentimento, o desejo dentro dela, de querer mostrar que ela quer ser melhor do que o outro. Deus nunca vai abençoar uma pessoa assim. Deus nunca vai abençoar. Agora, se o desejo de uma pessoa for: não, Senhor, eu quero um carro, meu Pai, quero que o Senhor me dê condição de ter um carro, porque eu quero poder levar toda a minha família para a tua casa. Eu quero poder pegar minha família, meu Deus, num dia que não tem culto, amém? E poder ir lá na praia, levar eles lá na praia, num igarapé, ter um momento de lazer com a minha família, meu Pai. É para isso que Deus quer te abençoar. Senhor, eu quero ter, meu Deus, para que eu possa suprir a necessidade da minha família, dos meus irmãos na fé. Eu quero ter mais, meu Pai, porque eu quero poder ajudar a obra, ajudar os missionários, os pastores, manter a obra de Deus. Eu quero poder ajudar mais, porque o Evangelho diz que apareceu um menino, querido, do nada, e ali o menino deu esses 5 pães e 2 peixes. Apareceu lá: olha, mas tem aqui um menino que quer doar, Senhor. O menino podia comer para ele sozinho, o menino poderia ter ficado para ele sozinho, porque 5 pães e 2 peixinhos, igreja, 5 pães e 2 peixinhos, às vezes é mais ou menos o café da manhã de uma pessoa. Mas ele não, ele preferiu dar. Então, quando a pessoa coloca isso dentro dela: não, se eu der, eu quero dar, não dá só por dar, mas eu quero dar porque eu quero abençoar, eu quero ajudar a obra. Deus vai abençoar muito mais. Aqui em Marcos mesmo, para a gente finalizar, está escrito aqui no capítulo 10, fala de um jovem rico, que quando o Senhor Jesus falou para ele: vai lá, vende o que tu tem, dá aos pobres, ajuda os pobres, depois você vem e segue. Na hora esse jovem aqui se levantou e foi embora, não quis saber, porque só queria: venha a nós, como diz, mas venha ao reino, não queria saber. Aí Pedro perguntou: Senhor, se esse jovem não pode ser salvo, então quem vai ser salvo, Senhor? Aí Jesus vai falar para ele: isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro, como mais, vamos dizer assim, espoletado mais para frente: Senhor, e nós, que nós deixamos tudo, Senhor, nós abrimos mão de casa, de família, abrimos mão de tudo, o que nós vamos ganhar, Senhor, com isso? Olha o que o Senhor Jesus vai falar para ele. Leia comigo, Marcos 10, 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e de quem, igreja? E do Evangelho, que não receba quantas vezes? 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos, em campos, com perseguições, e no século futuro tem a vida eterna. Amém? Pedro deixou porque ele queria mais? Não, Senhor, eu vou deixar porque eu quero que o teu evangelho cresça, porque eu te amo de verdade. Então, quando a pessoa é grata, Deus abençoa, querido. Pedro uma vez estava preocupado, porque momentos atrás alguns homens chegaram com ele e falaram para ele: olha, o mestre de vocês não paga as dracmas, não paga o imposto do templo lá que tinha que ser pago. E Pedro, sem dinheiro, porque ele estava fazendo a obra ali, não estava mais pescando. Aí Jesus, já sabendo o que estava acontecendo, Jesus se antecipa dele e fala para ele: ó Pedro, não fica triste não, pega o teu anzol, vai lá, joga ele no mar. O primeiro peixe que você puxar vai ter um starter. Você pega, tira a moeda da boca dele, vai lá e paga a tua dívida, o teu imposto, e paga o meu também, porque eu não quero que ninguém venha falar mal de você, porque você é fiel a mim.
Então Deus, Ele vai sempre prover, querido. Nós temos que crer que o nosso Deus, Ele é um Deus tão poderoso, que Jesus falou, Ele cuida dos passarinhos. Você já viu passarinhos semeando, colhendo, estocando? Mas você vê todo dia eles aí cantando alegremente, alegremente, porque Jesus falou, porque o Pai sustenta eles, o Pai cuida deles. Jesus falou assim, o Pai não cuidará de vós, homens de pequena fé. Porque às vezes nós falamos que Deus é grande, que Deus é isso, que Deus é aquilo outro, que Deus é isso, isso e isso. Mas quando chega na hora de nós provarmos a nossa fé, realmente colocarmos a nossa fé em prova, tomarmos atitude de fé e mostrar que nós confiamos, nós queremos agir na força do nosso braço. Mas quando o passarinho está na vontade de Deus, Deus cuida dele. Olha, entenda esse exemplo. Tem um passarinho que vive aí, né, solto na natureza. Deus cuida dele. Ele crê na dependência de Deus, que Deus vai prover, vai guardar, vai livrar ele das tempestades, que Deus vai prover tudo aquilo que ele precisa. Mas tem um passarinho que são presos na gaiola. Eles estão ali naquela gaiola, e eles dependem de um homem para comer, para beber, para pegar sol, para pegar chuva. E no dia que o homem esquece, ele passa fome. Às vezes ele não bebe, fica lá, pega sol e chuva, porque ele depende do homem. E é assim que acontece com muitas pessoas que estão vivendo uma situação que elas estão presas, porque elas estão dependendo do homem. E quando você depende do homem, você depende do homem. Se o homem te ajudar, amém. Se ele não te ajudar, você vai ter que ficar lá na dependência dele. Mas quando você depende de Deus, Jesus falou, o Pai vai cuidar de você, porque Ele sabe todas as coisas que você precisa. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. O Pai quer isso. Ele quer prover. É nós que colocamos impedimento. Eu me lembro quando eu fazia a obra na igreja de Marituba com a minha esposa, nós ganhávamos na época R$880. R$880. Nós tirávamos o dízimo, a oferta alçada, nós pagávamos aluguel. Não me lembro de quanto era de aluguel, se era 300, acho que era, se não me engano, era R$350. Eu sei que sobrava para nós cerca de 100, R$120 para passar o mês todo. 100, R$120. Ela ia lá, fazia as compras, trazia lá as sacolas cheias de compra lá. E aquilo a gente passava o mês todo. E quando às vezes estava acabando, Deus sempre provia. Tinha um irmão, né, que se chamava Marcos. Deus usava ele para nos levar para a gente comer em restaurante. A gente não tinha dinheiro, mas a gente comia em restaurante. Comia nessas panificadoras aqui da BR. Ele levava a gente para comer lá. Ele levava às vezes coisa para comer lá em casa. Pastor, estou indo para aí para a gente comer. Amém, irmão, pode vir, é de Deus mesmo, é de Deus, pode vir. Deus sempre provia, querido. Sempre Deus vai prover. Quando a gente é fiel, querido, quando a gente confia. É isso que Deus quer colocar na nossa vida. Nós vivemos no reino dos céus, querido. E o reino dos céus não tem crise, não tem escassez. E Deus vai abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Não coloque limitações no seu Deus, pelo lugar, pelo tempo, ou aquilo que está nas suas mãos, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, muito mais, abundantemente, para fazer além daquilo que nós podemos pensar ou pedir, segundo o poder, a fé que opera através de você. Amém? Se coloque de pé e vamos aplaudir ao nosso Deus bem alto e bem forte, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amigo?
Em nome de Jesus. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!